Bem-vindos a mais uma exploração aqui no Fotografar a Direito. Olá, é ótimo estarmos juntos novamente para analisar estes materiais. Hoje temos connosco um conjunto interessante de fontes, notas compiladas pelo Mário Pereira, que nos levam a um território, um território que está mesmo a mudar a criação visual como a conhecemos. A nossa ideia é, tentar perceber o essencial disto tudo. Exatamente. O tema é mesmo incontornável. Quando o algoritmo tira fotografias. Vamos mergulhar neste mundo da inteligência artificial generativa. E o impacto profundo que está a ter na imagem. Ok, vamos lá então. Começar a desembrulhar isto. Durante quase 200 anos, não é, desde o Niepce e os primórdios, a equação era, vá lá, simples. Havia uma pessoa, Certo? O fotógrafo? sim, o fotógrafo. Alguém que estava num sítio, a uma hora H, e fazia escolhas. Escolhas conscientes sobre o enquadramento, a luz, aquele instante decisivo de que falava o Cartier-Bresson. A autoria era clara, ligada a uma presença física, a uma intenção humana. E esse é um ponto fundamental, sabes? A nossa legislação de direitos de autor, e a europeia também, foi toda construída com base nessa ideia. A criação humana. Uhum. Pressupõe um criador, uma pessoa, com a sua marca, a sua visão única, que se expressa através de escolhas, técnicas, estéticas. A fotografia tradicional é um exemplo perfeito disto, quer dizer, cada imagem resulta de um conjunto de microdecisões que mostram a sensibilidade do fotógrafo. Só que agora o cenário mudou. Mudou drasticamente. Qualquer pessoa, basicamente com acesso a um computador, pode escrever uma descrição, um texto. Sei lá, imagina. A foto hiperrealista de um astronauta a beber café na Lua à luz dramática. Sim, sim. Estilo cinematográfico. E pronto, momentos depois aparece uma imagem. E uma imagem espantosamente credível, muitas vezes. É verdade. Só que não houve astronauta nenhum, não houve viagem à Lua, nem sequer houve uma câmara a captar luz. Foi tudo gerado por código. O que nos põe logo perante uma crise. Uma crise conceptual e, claro, legal. Se não há captura de um momento real por uma pessoa, o que é isto, afinal? E a pergunta-chave: quem é o autor? É a pergunta de milhões, não é? E como é que isto afeta os criadores de imagem? Há um misto de fascínio e se calhar algum receio. Sem dúvida. Por um lado, é uma ferramenta com um potencial incrível. Ninguém nega. Mas, por outro, surge a questão. Será que a nossa profissão, a de fotógrafo, está ameaçada? A sensação de dar um prompt e esperar que um algoritmo devolva algo. É diferente, não é? É muito diferente de estar ali, no terreno, com a câmara, a sentir o momento. Parece que falta ali. Falta um L, sim. Falta qualquer coisa. Essa diferença é crucial. Costuma-se falar na intenção do autor, na visão pessoal. Na fotografia tradicional, mesmo a mais espontânea, essa intenção está lá, nas escolhas. Com muitas destas ferramentas de inteligência artificial, entramos naquilo a que se chama a caixa preta. Certo, a caixa preta. Ouve-se muito essa expressão. O que é que isso quer dizer exatamente neste contexto? E porquê é que é importante? Quer dizer que, embora possamos dar uma instrução, o tal prompt, e obter um resultado, a imagem, o processo interno, como é que a inteligência artificial chega lá, é em grande parte opaco. É obscuro mesmo para quem criou a ferramenta. A máquina combina padrões estatísticos que aprendeu de milhões de outras imagens, mas não consegue explicar um porquê criativo como um humano. Não há uma razão emocional ou racional para ter escolhido aquele ângulo ou aquela cor, para além de corresponde estatisticamente ao que foi pedido. Falta a consciência, a intencionalidade que nós associamos à criação humana. E essa opacidade, essa falta de um autor humano com intenções claras no sentido que conhecíamos, é isso que cria o tal quebra-cabeças legal. Precisamente. É mesmo isso. O nosso Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, que está alinhado com as diretivas europeias, protege criações intelectuais originais. E a originalidade está ligada à expressão da personalidade do autor, às suas escolhas livres, criativas. Certo? Uma máquina, por definição, não tem personalidade. Nem faz escolhas livres nesse sentido. Opera com base em algoritmos, em dados. Portanto, a questão fundamental é: pode uma obra gerada por uma máquina, sem uma intervenção humana que seja significativa e que se possa provar, pode ser considerada uma criação intelectual original protegida por direitos de autor?
A resposta atual, na maioria dos sítios, tende a ser não. Mas as fontes que analisamos, elas falam em nuances. Por exemplo, o papel de quem escreve o prompt. Se alguém cria um prompt super detalhado, específico, quase como um guião, Sim, sei lá, close-up extremo do olho de um gato siamês, reflexo de janela com chuva na pupila, profundidade de campo mínima. Isso não podia ser considerado um ato criativo já por si? essa é uma das áreas mais cinzentas e onde o debate jurídico está mesmo ao rubro. Um prompt muito simples, tipo gato ao sol, é geralmente visto só como uma ideia. E as ideias sozinhas não são protegidas por direito de autor. Ok. Agora, um prompt muito elaborado, descritivo, começa a aproximar-se de uma instrução tão detalhada que alguns já argumentam que contém ali um grau de expressão criativa. Mas a linha é mesmo muito ténue. E depois, ao passo seguinte, vemos relatos de criadores que não se ficam por um prompt. Geram dezenas, centenas de variações, escolhem as melhores, combinam coisas de várias imagens, Exato. fazem uma pós-produção intensa, a ajustar cores, luzes, composição, às vezes durante horas. Esse processo todo de curadoria, de edição, não se parece muito com o trabalho que o fotógrafo faz depois de tirar as fotos, a escolher, a editar? Absolutamente. E é aí que a intervenção humana se torna mais óbvia e potencialmente decisiva para a questão da autoria. Há aquele caso conhecido nos Estados Unidos de uma banda desenhada, a Zoria of the Dawn, Ah, sim. cujas imagens foram feitas com inteligência artificial. Inicialmente negaram o registro das imagens, mas depois houve recurso. A autora Cristina Castanova mostrou o trabalho todo que teve a selecionar, a arranjar, a modificar as imagens, e o US Copyright Office acabou por conceder o registro da obra como um todo. Ah, interessante. Da obra como um todo, não das imagens individuais? Precisamente, reconheceram a autoria humana na compilação e arranjo das imagens, mas não nas imagens individuais que saíram da inteligência artificial, do Midjourney, neste caso. Isto mostra que uma intervenção humana substancial, criativa, depois da geração, pode, em certos casos, dar proteção, não à imagem bruta da máquina, mas ao trabalho final que resulta dessa intervenção. É uma distinção importante, de facto. Mas enquanto estas questões se debatem nos tribunais, nos gabinetes, o impacto económico já se sente bem, não é? As fontes que vimos apontam para mudanças grandes. Sem dúvida. Vemos relatos de empresas, especialmente para coisas mais genéricas de baixo orçamento, tipo conteúdo para redes sociais, ilustrações simples, Sim. a optarem por gerar imagens com a inteligência artificial, em vez de contratar fotógrafos ou ilustradores. O mercado da fotografia de stock, por exemplo, está a sentir uma pressão enorme. Imagino. Algumas plataformas estão a ser inundadas com imagens geradas artificialmente. Qualidade variável, claro, mas a um custo que pode ser quase zero. E depois temos aquele fenómeno dos modelos virtuais. Sim, modelos gerados por inteligência artificial, Exato. a serem usados em campanhas de moda, publicidade, o que levanta logo outras questões sobre representação, autenticidade. Isso leva-nos a outra questão polémica que as fontes mencionam, a forma como estas inteligências artificiais aprendem. O treino. Correto. É talvez um dos pontos legalmente mais explosivos. Para que ferramentas como o Midjourney ou Stable Diffusion, o DALL-E, consigam fazer o que fazem, foram treinadas com quantidades massivas de dados. Literalmente, milhares de milhões de imagens e textos associados tirados da internet. E uma grande parte dessas imagens estava e está protegida por direitos de autor, certo? Exatamente. E esse treino foi feito, na maioria dos casos, sem pedir licença aos donos dos direitos dessas imagens originais. É como se, imagina, tivesses fotocopiado a obra completa de imensos artistas e fotógrafos para ensinar uma máquina a imitar os estilos deles, as texturas, as composições, mas numa escala industrial automatizada. Claro. E isso levou a processos, não foi? Levou a processos judiciais significativos, sim. A Getty Images, por exemplo, um dos maiores bancos de imagens do mundo, está a processar a Stability AI, que fez o Stable Diffusion. Alegam violação massiva dos direitos de autor e da marca deles no treino. E há também ações coletivas de artistas que sentem que as suas obras foram usadas sem permissão para criar um sistema que agora compete diretamente com eles. E que às vezes até replica os estilos deles de forma Identificável? identificável, exatamente. E qual é a defesa das empresas de inteligência artificial? O que é que elas dizem?
Argumentam muitas vezes que o processo é parecido com a forma como um humano aprende a observar, a inspirar-se em muitas fontes. E que o uso para treino se enquadraria em coisas como o fair use, nos Estados Unidos, ou as exceções legais para análise de dados aqui na Europa. Mas, Mas a escala, a natureza comercial e o impacto direto no mercado dos criadores originais tornam estes argumentos muito complexos. E contestados, claro. A questão central é analisar e aprender padrões de imagens protegidas para construir um sistema concorrente. Isso viola ou não os direitos dos autores originais? O debate está aí. para além da autoria e do treino, as fontes também falam dos direitos morais. O que são e por que é que são diferentes neste contexto da inteligência artificial? Os direitos morais são um pilar do nosso direito de autor na tradição europeia continental e em Portugal também. São direitos pessoais, não se podem vender nem renunciar e ligam o autor à sua obra. Incluem principalmente o direito a ser reconhecido como autor, paternidade, e o direito a opor-se a modificações que desrespeitem a obra ou a reputação do autor, integridade. Certo. Estão ligados à personalidade humana do criador. Como uma imagem gerada por inteligência artificial não vem diretamente dessa personalidade humana, considera-se que falta a base para existirem direitos morais. O que significa na prática? Que essas imagens podem ser alteradas, adaptadas, usadas noutros contextos, sem que quem fez o prompt, por exemplo, possa dizer «não mexam na minha obra». São, como dizia uma fonte, fotografias sem alma legal. Essa expressão, sim, capta bem a ideia. Do ponto de vista estrictamente dos direitos morais, sim. Podem ser vistas como mais maleáveis, sem essa proteção pessoal. Isto tem implicações grandes na forma como podem ser usadas, reutilizadas e ainda a questão da originalidade prática. Se duas pessoas usarem prompts muito parecidos, podem ter resultados quase iguais. Quem era o autor original? A tecnologia desafia esta nossa noção da obra única, ligada a um criador único num momento único. Perante isto tudo, esta disrupção, esta incerteza legal, como é que os fotógrafos, os criadores visuais, podem navegar nisto? É resistir ou adaptar? A adaptação parece ser o caminho mais provável e mais produtivo para muitos. As fontes sugerem que, em vez de ver a inteligência artificial só como ameaça, muitos profissionais estão a explorá-la como ferramenta. Uma ferramenta poderosa no seu próprio trabalho. De que formas, por exemplo? Olha, usar a inteligência artificial para gerar rapidamente esboços, pré-visualizações de ideias para mostrar a clientes. Ou usá-la em tarefas de pós-produção que antes eram muito chatas ou demoradas. E porquê? Tipo, remover objetos indesejados de forma inteligente, expandir fundos de imagens, o chamado alt-painting, ou até melhorar a resolução de fotos antigas. É o que se começa a chamar fotografia híbrida. Híbrida. Onde o centro da criação, a captura da imagem e a ideia principal continua a ser humana, mas a inteligência artificial entra como um assistente avançado na execução, no refinamento. Exatamente. Nesse modelo híbrido, a autoria humana continua central, o que resolve muitos dos problemas legais da autoria. O fotógrafo, o diretor criativo, mantém o controlo, a visão, e usa a tecnologia para potenciar as suas capacidades. Fala-se até em novas especializações, não é? O diretor de inteligência artificial visual, o engenheiro de prompts. Sim, profissionais que percebem tanto da arte como da tecnologia. Precisamente, que combinam a sensibilidade artística com o conhecimento técnico destas ferramentas para conseguir resultados específicos e de alta qualidade. E do lado da tecnologia, da lei, o que é que se vê no horizonte para trazer mais clareza a isto tudo? Há desenvolvimentos em várias frentes. Na tecnologia, estão a surgir ferramentas para dar mais transparência. Algoritmos que tentam detectar se uma imagem foi gerada por inteligência artificial, sistemas de marcas d'água digitais, visíveis ou não, para indicar a origem, Uhum. e a investigação em inteligência artificial explicável, que tenta tornar os processos das máquinas menos caixa preta, talvez até indicando as influências visuais principais para uma imagem. E as próprias plataformas, claro, DALL-E, Midjourney, têm os seus termos de serviço. Certo, que definem as regras deles. Sim, definem regras de uso, de propriedade das imagens geradas lá, mas é fundamental perceber que esses termos são contratos privados, não substituem a lei, a legislação nacional ou internacional de direitos de autor. Portanto, as regras da plataforma são uma coisa, a proteção legal a sério é outra. E a lei atual, como já dissemos, parece desajustada. Aquela analogia das regras de trânsito de carroças para automóveis parece mesmo acertada. É uma boa analogia, sim.
As leis de direitos de autor foram pensadas para uma forma de criar completamente diferente. A inteligência artificial generativa, que abre ideias básicas sobre o que é uma cópia, o que é inspiração, quem é o autor, o que é originalidade. Por isso, muitos especialistas e até alguns legisladores acham que tentar remendar a lei existente pode não chegar. E qual seria a alternativa, então? Uma solução que está a ganhar força no debate académico e político é a criação de um direito sui generis. Sui generis? Sim, ou seja, um regime legal específico feito à medida desta nova realidade, que existiria ao lado dos direitos de autor que já conhecemos, mas com características diferentes. E como é que seria esse direito especial? Que características teria? Poderia incluir, por exemplo, uma proteção mais focada nos aspectos económicos, direito de reproduzir, distribuir, etc. Talvez por um prazo mais curto que os 70 anos pós-morte do autor. Ok, porque a geração é mais rápida. Exato. Reflete a rapidez e a natureza talvez menos pessoal do investimento criativo. Poderia excluir explicitamente os direitos morais de paternidade e integridade. Definiria critérios claros sobre que tipo de intervenção humana, no prompt, na curadoria, na edição, seria precisa para ter essa proteção sui generis. E, muito importante, um requisito obrigatório de transparência. Transparência, como assim? Exigir que os conteúdos gerados por inteligência artificial fossem sempre claramente identificados como tal, para toda a gente saber. Parece uma abordagem equilibrada. Que vantagens traria? Os defensores dizem que traria várias vantagens. Primeiro, protegia o estatuto e a proteção forte dos direitos de autor para as obras humanas, sem diluir o valor delas. Segundo, dava alguma segurança jurídica e incentivo económico a quem usa estas ferramentas de forma criativa e séria. E terceiro, e talvez o mais importante para todos nós, informava o público sobre a origem das imagens, ajudando a combater a desinformação, a manipulação visual, promovia uma inovação mais responsável. E assim, pronto, chegamos perto do fim da nossa análise por hoje. De facto, é inegável que estamos a viver um momento uau, de transformação radical no mundo da imagem. A inteligência artificial generativa não é só mais uma ferramenta, é um catalisador. Obriga-nos a questionar as bases do que entendemos por fotografia, arte, autoria. O futuro provavelmente não será de substituição total. Pois não. Será mais uma coexistência complexa de novas formas de colaboração entre humanos e máquinas. E, claro, da criação de novas regras do jogo, legais, éticas de mercado. A questão que fica a pairar, talvez, é quem ou o quê está realmente a moldar a história visual do nosso tempo. É uma excelente pergunta para ficarmos a pensar. Esperamos que esta conversa tenha ajudado a perceber melhor os desafios e as possibilidades deste novo mundo. Continuar a explorar, a questionar, é fundamental. Obrigado pela atenção dispensada e continuaremos a explorar estes temas complexos, certamente. Fotografe com liberdade, proteja-se com conhecimento.